Vocês sabem que os assessores estão aí, né, esses dias acompanhando as tendas, escutando atentamente as conversas, tentando também colaborar com provocações. E a gente se reúne sempre no final do dia para trocar um pouco o que a gente ouviu cochichar e tentar fazer algumas sínteses. Então a gente está tentando trazer aqui para vocês, desde ontem a Adalto fez isso, né? Hoje também, um pouco do que a gente escutou, uma síntese desses dias. E aí, como a tenda de ontem foi ter certeias, a gente ficou pensando assim que tinham vários
nutrindo e enriquecendo esse espaço. Então, uma das coisas que ainda persiste entre nós, e aí são no campo e na cidade, é a questão do machismo. Mas hoje ficou muito claro nas experiências, né, a força dessas mulheres para romper acerca do machismo, para romper e a busca da autonomia, né, da autonomia que vem através dos esforços, também da autonomia financeira, da autonomia emocional que essas mulheres vão adquirindo no processo, né, inclusive se livrando das dependências mais no campo afetivo, né, no campo emocional, que vem de diversos espaços, né, não apenas, muitas vezes, e necessariamente dos homens, mas da estrutura social que é opressora também em relação às mulheres. Então, vencer o patriarcado nos assentamentos, nos quilombos, nos festivais, né, nos diversos espaços onde o nosso povo está, é muito importante para a sucessão das comunidades. Isso tem sido muito percebido, né, porque as mulheres é que cuidam, né, as mulheres são aquelas que estão mais focadas em nutrir, né, em cultivar, em cuidar. E isso faz muito parte da cultura das comunidades, né? Essa presença do olhar mais amplo para o mundo que as mulheres estabelecem. E também saber e reconhecer isso é uma dimensão muito importante dentro dos espaços, né? Então ficou muito claro quanto a CPT, nas experiências, tem contribuído nisso, né? Tem contribuído para fomentar o debate e provocar mudanças, e provocar transformações, né? Então, o papel do coletivo de mulheres, né, como trabalho em duas grandes frentes, que acolher, né, e cuidar das mulheres vítimas de violência doméstica, também vítimas de violência nos espaços das lutas, né, vítimas do preconceito, né, sendo atacadas também. Muitas das mulheres estão na linha de frente dessas lutas, são aquelas que estão ameaçadas nos seus lugares. Então, isso, a CPT tem garantido, né, esse apoio a essas mulheres, tentando abranger as várias dimensões em que isso alcança, desde a dimensão da segurança física até a dimensão da segurança emocional, que é muito importante. E a outra frente que a CPT tem trabalhado é a questão também da geração da renda, né, como também uma dimensão dessa busca da autonomia. Foi muito reforçado nos vários espaços, né, o quanto o empoderamento feminino ele se amplia, né, quando você é dona do recurso, quando você é dona do dinheiro, né, que como o trabalho que as mulheres vêm desenvolvendo em diversas frentes, né, produzindo, e não que elas não produzissem antes, que elas sempre estiveram produzindo, mas reconhecendo, né, a sua contribuição na manutenção da família, né? Então havia sempre aquela percepção do trabalho feminino como ajuda. Hoje isso não cabe mais, né? Isso não cabe mais no espaço das mulheres como ajuda. Elas se reconhecem como produtoras junto, né, da economia familiar. Então as experiências dos quintais produtivos, das cadernetas agroecológicas, onde isso é medido, é visualizado, né? Então é importante visualizar esse trabalho, que muitas vezes fica no subjetivo, né? Mas na hora que vai fazer a continha lá, ver quanto é importante esse papel das mulheres. E também, né, conectado com outro fio, né, o fio da fé, uma fé livre, né? Uma fé que pode se apresentar de diversas maneiras, com diversas vinculações religiosas, entrelaçando uma na outra, né, sem nenhum aspecto, digamos assim, repressivo dentro da dimensão da fé. Então, surgiu também uma frase que veio, né, a verdade nos libertará, e a verdade que me libertou foi o feminismo. O quinto fio que a gente está trazendo, né, também em busca de síntese, é a dimensão das práticas produtivas em transição agroecológicas como reexistência. Foi trazido, né, nas experiências apresentadas que a agroecologia
né? Em muitos espaços há relatos de que havia pessoas doentes e a partir do momento que foram avançando no processo da transição agroecológica, as doenças foram desaparecendo, as pessoas foram se curando desses males, né? Que tem tanto na dimensão física como na dimensão emocional, espiritual, doenças da alma, vamos dizer assim. A intoxicação dos venenos vai diminuindo a partir de que você faz essa transição. Então, o corpo também vai se livrando desses males, dessa intoxicação. Foi ressaltado que, apesar disso, né, as experiências das retomadas e das articulações entre os processos, elas também continuam, ou melhor, foram fomentadas em função de enfrentar a fome, de enfrentar as expulsões, de enfrentar as violências, essas violências que ainda são uma chaga, que ainda persistem em diversas esferas. Então, essas experiências, elas foram apresentadas e alguns desafios foram identificados, né? Esses desafios, sobretudo no processo de transição agroecológica, tem a ver com reconhecer uma tensão entre os anciãos, as pessoas mais velhas, que buscam resgatar a tradição, que buscam manter ou recuperar as práticas tradicionais, as rezas, e também aquilo que os jovens hoje em dia têm, né, principalmente aqueles que já estão envolvidos no mercado de trabalho, trabalhando muitas vezes para o agronegócio, para conseguir sobreviver. Então, esses jovens têm na ideia, às vezes, que o modelo deve ser mais próximo daquele do agronegócio, né? Essa ideia é vendida. Então, essa tensão, ela existe em diversos níveis, em diversos espaços, né? Como esse processo de sedução, né, do modelo de agricultura moderna, que promete muita coisa, promete uma produção mais rápida, mais fácil, mas muitas vezes resultado. Então, nesse sentido, para refletir e encontrar soluções para essa tensão, tem sido necessário, por exemplo, sobretudo nas áreas em que tem um processo de degradação muito grande causado pelo agronegócio, né, as áreas cercadas pelo agronegócio, rever esse calendário tradicional agrícola, né? Então, os calendários agrícolas tradicionais que estão na memória dos anciãos, que estão nos espaços de entendimento dos cultivos, muitas vezes estão precisando ser revistos no sentido de se adaptar a uma situação do enfrentamento de uma terra arrasada. E também das próprias mudanças climáticas que já alteraram, né, muito do regime de chuvas, do regime de umidade. Então, ficou também visível nas experiências apresentadas, por exemplo, que não dá para plantar um milho crioulos sabendo que o milho transgênico está sendo plantado no terra. Você tem que mudar a estratégia, né? O exemplo do milho é um apenas, mas há outras tantas coisas que também precisam ser adaptadas, né, nesse processo de resistência. Destacar a experiência com as feiras, né, com os bancos de semente, trocas de sementes. Eu acho que nas músicas que têm sido cantadas aqui, né, sobre a importância das sementes, isso tem ficado muito mais claro. A gente vai levar essa lição bem ouvidinha, bem compreendida para casa, né, nesse enfrentamento dessas cercas. Também pensar, né, nas sementes que elas estão ligadas a essa ancestralidade e espiritualidade, né? Então você tem aí as sementes também como coisas sagradas e fundamentais para a vida. E por fim, eu juro que é o último, ter certeias, né, no combate ao trabalho escravo. Então, as experiências do ter certeias, né, infelizmente ficou muito visível isso no grupo de ontem, elas seguem com muita violência sobre esses corpos aprisionados, né, muitas vezes também as mentes aprisionadas, e como tem sido importante, né, o trabalho da CPT no enfrentamento do trabalho escravo, né, que vai ajudando na base, que vai ajudando a abrir os olhos, que vai ajudando a romper muitas vezes uma ideia que está naturalizada, como se fosse normal, né, para trabalhadores estarem submetidos a condições degradantes de trabalho, né? Então, foi reforçado que o papel da CPT tem sido um fermento nessa massa, né? Muitas vezes tem sido
sido uma voz única na sociedade ampla que não consegue dar vazão a esse tema e enfrentamento a esse tema, né? E as articulações com o poder público também. Também a questão das formas de violência que têm sido presentes nos territórios, né? Não só relativas ao trabalho escravo, mas também, né, em outras esferas. E a importância da reforma agrária popular e da organização da comunidade como necessidade para prevenção, né, da vulnerabilidade dos trabalhadores, que é exatamente aquilo que leva ao trabalhador a entrar no ciclo, né, no ciclo do trabalho escravo. Né? Se você fortalece isso nos territórios, né, se você previne e garante o acesso à terra, né, garante dimensões, né, que foram reforçadas também, né, a partir lá da lição de Papa Francisco, terra e trabalho, você diminui a vulnerabilidade, diminui a chance das pessoas entrarem nesse ciclo do trabalho escravo. Por fim, né, novamente nesse tema, a importância do papel da mulher, né, nessa atenção à vulnerabilidade. Né? Muitas vezes são as mães, são as esposas que são as pessoas atentas, que estão chamando a atenção, olha, não vai, olha, cuidado, né, para essa dimensão, cuidado com aquilo que você vai encontrar pela frente. E por fim, fica aí as perguntas. Esquecemos de algum fio importante? Que teias é possível tecer com esses fios? Que teias queremos tecer com esses fios? Né? E que teias é possível tecer com esses fios? Né? Que teias queremos tecer também com esses fios? Que tipos de teias a gente quer tecer? Enfim, era isso, minha gente. Valeu, professoras, assessoras aqui, tem 14 professores, assessoras e assessores aqui do 5º Congresso da CPT, registrando aqui Frei Gil Vander.